Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar. Nós hoje vamos ver um tema que é muito ambicioso. É ambicioso vê-lo só numa sessão. Pronto. Vou tentar. Se não consigo dar tudo, paciência. Se calhar fica algo para cima. Mas, então, o que eu queria explicar é, por um lado, isto apaixona-me mesmo muito mais do que o resto. Ou seja, eu posso ficar aqui maluco no meio desta sessão. Pronto, se isso acontecer, levem-me ao hospital e já está. Mas há pessoas que às vezes não dormem com alguma preocupação, não é? E às vezes não durmo por causa disto, porque eu fico tão excitado com esta história que é que me dá tanta alegria este tema que não durmo. Não é sempre. Graças a Deus não penso nisto muitas vezes, senão... Bom, então, do que é que se trata? Trata-se de ver uma coisa que são o motivo pelo qual se casaram Nossa Senhora e São José. Não é óbvio. E então nós vamos ver alguns textos e depois fazer algumas hipóteses. Então, trata-se de tentar conjugar dois relatos, um que está em São Mateus, outro que está em São Lucas, e por isso é que o subtítulo, digamos assim, é Como conciliar os dados de Mateus e Lucas, porque são contraditórios. Então, eu já expliquei que, quando falámos sobre como se escreveram os Evangelhos, eu expliquei que os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos com bastante independência uns dos outros. Não há dependência entre eles. E por isso, como nenhum deles conheceu o texto do outro, não tiveram preocupação de corrigir ou de harmonizar. Portanto, há coisas que são muito difíceis de harmonizar mesmo. Ok? Exemplo, nós já vimos da vez passada que as genealogias não batem certo. Não é? Se Lucas tivesse conhecido Mateus, teria dito alguma coisa para explicar como é que José é filho de Eli e também de Jacó, que tem dois pais. Isto porque o destinatário do seu evangelho eram pagãos que não iam entender a lei do levirato e, portanto, não iam perceber como é que havia dois pais naquele caso. E assim, se Mateus tivesse conhecido Lucas, também teria explicado que Lucas estava a falar só da filiação legal, mas que ele estava a referir-se à filiação biológica. Pronto, só para, no caso dele seria um destinatário judeu. Ora bem, mas há mais coisas que contradizem em Mateus e Lucas que eu nem sequer vou explorar aqui. Só quero que tenham em conta que os textos são independentes. E por isso pode não ser fácil conciliá-los. Então, o texto de Mateus, aquilo que nos interessa é este, que está aqui. A geração de Jesus Cristo era assim. Era um verbo que parece estranho, certo? Porque é um imperfeito. Devia estar ali, foi assim. Estando desposada a sua mãe Maria com José antes de eles conviverem, encontrou-se grávida do Espírito Santo. José, o seu marido, sendo justo e não a querendo expor, resolveu repudiá-la secretamente. Quando ele estava a ponderar estas coisas, porém, eis que um anjo do Senhor durante o sono lhe apareceu, dizendo: José, filho de David, não tenhas medo de tomar Maria, a tua esposa, porque aquilo que se gerou nela é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e há de chamar o seu nome Jesus, porque ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Basicamente, este é o texto que nós vamos explorar. Queria só fazer uma pergunta prévia. Será que este texto é importante? Será que este texto teve relevância mais tarde? Então, há uma coisa que é impressionante, para mim, e que para vocês não tem nada de impressionante, é que há uma citação de reflexão. Isto que está ali escrito, citação de reflexão, quer dizer que se cita a Escritura em reflexão daquilo que está a acontecer no presente. Portanto, narra-se uma coisa e vai-se buscar à Escritura a explicação do que está aqui a acontecer. Então, a seguir ao que eu acabo de ler, vem o seguinte texto. Tudo isto aconteceu para se cumprir o dito pelo Senhor através do profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão o seu nome Emanuel, que é interpretado como o Deus conosco. Ora, porquê é que isto é importante?
E porque é que isto nos pode dar uma ideia da transcendência do texto da Conceição de Jesus? Porque nunca Mateus coloca a citação a meio do relato. E eu vou explicar. Nós acabamos no versículo 23, certo? O 24 diz assim: Levantando-se José do sono, fez como lhe fora mandado pelo anjo do Senhor. Ou seja, a citação está a meio do relato. Uma sanduíche. Isto nunca acontece. Exemplo. Portanto, estão a ver? O texto é assim, todo corrido. A citação aparece aqui a meio. Está em negrita. E está ensanduichada pelo relato. Ora, nunca faz assim em São Mateus. Porquê? Reparem. Vai aparecer mais duas citações de reflexão no próprio Evangelho da Infância. Portanto, no capítulo 2, depois de o anjo aparecer a José e dizer foge para o Egito, diz assim, permanecendo ali até à morte de Herodes. Acaba de narrar e só depois é que vem. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. A citação vem só depois de acabar o relato. Outro exemplo. Quando Herodes manda matar as crianças, depois de acabar a narração da matança, então é que vem. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias dissera: ouviu-se uma voz em Ramá, uma lamentação e um grande pranto. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. E sempre, há muitas citações de reflexão no Evangelho de São Mateus, são 11. E com duas exceções, uma já vimos e uma outra que vou apresentar a seguir, sempre elas só aparecem no fim do relato. Depois de narrar tudo, então diz: isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Ok? No caso da Conceição de Jesus, no entanto, a citação aparece no meio do relato, antes de acabar a narração. O outro caso é este. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado no burrinho, São Mateus, repare, estamos aqui outra vez com São Mateus, capítulo 21, coloca a citação de reflexão a meio. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, puseram as capas. Ok? É o segundo caso de exceção. Então, estes dois casos necessitam de uma explicação. Porque é que quebram a regra normal? O segundo caso quebra pela seguinte razão. Porque São João, estamos em São João, quando narra a entrada de Jesus em Jerusalém, já coloca uma situação de reflexão a meio do relato. Porquê isto é importante? Porque quem fez a citação de reflexão a meio do relato foi o tradutor de Mateus, e não Mateus. Isto é importante porquê? Porque, voltando para trás, esta citação está colocada aqui porque o tradutor de Mateus já conhece João. O tradutor de Mateus traduz o aramaico de Mateus para grego muito mais tarde. Já estão em circulação os 4 evangelhos e ele conhece o Evangelho de João. Então ele está autorizado a pôr esta citação. Nós perguntamos, então também está autorizado a pôr a citação no caso da Conceição de Jesus? A Virgem consagrada dar-lhes um filho? Sim, porque é isso que isso dá a ideia de como é importante na Igreja primitiva esse episódio. Como sempre que se fala disso, se vai buscar Isaías e se diz isto aconteceu para cumprir o que tinha dito pelo profeta: eis que uma virgem consagrada dá-lhes um filho e há de pôr o nome de Emanuel. Como sempre na Igreja se diz assim, o tradutor sente-se autorizado a meter a citação. Só que falo como ele costuma fazer, que é a meio, sem reparar que não está a colocar a segunda regra do próprio narrador que ele está a traduzir. Então, o que eu estou a dizer é, e há mais razões para dizer, creio eu, que o tradutor fez estas intervenções que são pontuais, mas ele interveio no texto. O tradutor. Nós não sabemos quem é. Mas dá uma ideia da importância que o texto tem na primitiva comunidade cristã. Não sei se consegui explicar, vou avançar. Então, passando agora ao texto, o texto que lemos ao princípio, ele tem muitos problemas. Começamos com o primeiro.
Maria encontra-se grávida, acha-se grávida. Estando desposada a sua mãe Maria com José, antes deles conviverem, encontrou-se grávida do Espírito Santo. Isto é assim? As pessoas encontram-se grávidas do Espírito Santo? Estamos bem arranjados, não é? O Espírito Santo de vez em quando faz uma pessoa ficar grávida. Isto não está bem contado. Há aqui alguma coisa que está a falhar, não é? Lembrem-se que o leitor deste texto não vai ter Lucas diante dos olhos. Porque isto foi escrito sem saber que Lucas existe. Ok? Como é que José sabe que ela está grávida? O texto diz: José, seu marido, sendo justo e não a querendo expor, estamos já a concluir que ele sabe que ela está grávida. Como é que ele sabe que ela está grávida? Então, há muitos autores que dizem: sabe porque vê por fora. Está gordinha. Tem barbela, não sei. Está a cozer, está a fazer um crochê para umas botinhas. Bem, se ele, um homem, é o último nabo a perceber essas coisas, todas as mulheres já sabiam. Portanto, é impossível deixar de expor Maria à difamação. Se fosse pelos sinais externos, Maria ficava difamada. Já estava difamada antes de ele atuar. Não havia nada a fazer. Essa explicação não serve. Temos que a rejeitar, a sério. Não dá para seguir essa explicação. Então, José tem que se aperceber da gravidez muito antes. Quando? Então, na minha opinião, logo que Nossa Senhora recebeu a anunciação, disse-lhe logo: estou grávida. É curioso porque São José Maria defende isto quando escreveu o Santo Rosário, porque ele diz que quando Maria e José estão na visitação, se dirigem para as montanhas para visitar Isabel, já falam entre eles sobre o nome do menino que há de nascer em Belém. De facto, São José Maria tinha uma visão que é melhor que a dos exegetas, que é penetrar a Escritura. Mas, de facto, tem que ser assim. Não pode ser de outra maneira. São Lucas diz que logo a seguir Nossa Senhora foi visitar Isabel. Não sei se tem isso presente. Logo a seguir a Anunciação. Naqueles dias, Maria levantou-se e disse assim, naqueles dias. Ora, uma desposada não pode deslocar-se sem a autorização do marido. Não pode. Se ela tinha que deslocar-se para a montanha da Judeia, está na Galileia. Vamos supor que está na Galileia. Ela tem que perguntar a José, olha, eu tinha pensado ir visitar Isabel, mas porquê? Porque Isabel está grávida. Isabel já é uma velhota. Ela é estéril. Sim, mas ela está grávida. Como é que sabes que ela está grávida? E agora? Apareceu-me um anjo. Não te aparecer anjos. Quer dizer, não dá. Não dá. Não dá mesmo, sério. A viagem só se pode fazer porque ele já sabe que Maria está grávida. Ora bem, há uma coisa que é interessante que é quando se dá o caso da gravidez da mulher de Urias, né, que se chama Betsabé, ela quando sabe que está grávida, a quem é que ela informa? Não informa o marido, informa o adúltero. Mandou dizer a David, estou grávida. A David. E isso prova que ela não está inocente. Porquê é que José pensa que Maria está inocente? E por isso não a quer difamar. Porque ela o informa a ele. E não ao adúltero. Porque ele pensa que há um adultério. Naturalmente que ele pensa, se ela está grávida, ou adultério. Se Maria informou José, porquê é que não lhe disse a origem da gravidez? Não é? Porque o anjo, quando fala com José, diz-lhe assim: não temas receber Maria, a tua esposa, porque aquilo que se gerou nela, ele já sabe que alguma coisa se gerou nela. Só que não sabe que é do Espírito Santo. Portanto, Maria não disse
que estava grávida do Espírito Santo. Disse que estava grávida só. Mas porquê que não disse mais? Ok? Não, isso não está explicado. Como é que se consegue evitar a vergonha pública? José não quer expor Maria, não é? O verbo degmatizo surge só 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aqui, José, seu marido, sendo justo e não querendo expor, me thelon aute degmatizai, é esse verbo que está a ser usado, não a querer expor. O que é que quer dizer degmatizo? Então também aparece em Colossenses 2,15. Jesus Cristo, tendo despojado os principados e as potestades, expô-los com poder, triunfando sobre eles pela cruz. Pela cruz, está-se a falar da cruz. Ora, como aqui o sentido que existe é de expor a vergonha, nós percebemos que o que ele está a tentar evitar, quando José não quer expor a sua esposa, não quer envergonhar alguém publicamente. Então, como é que isso se faz? Então, o que José vai fazer é resolveu repudiá-la secretamente. Ora bem, o que é que quer dizer repudiá-la secretamente? O libelo de repúdio dá-se, é um escrito pelo marido, não é? Em que diz mais ou menos, eu falei de tal, não sou teu marido, fulaninha de tal. E isto expõe-se. Ou seja, ela agora tem o direito, digamos assim, de casar com outro. E ele perde o direito de recuperar a sua esposa. Se ela for divorciada do outro, já não pode recuperar mais. Nós vimos isso quando tratámos sobre o divórcio em Israel. Ora bem, quando se diz repudiar secretamente, significa eu dou-lhe este libelo, mas não digo a ninguém que o dou. Pode que ela, tendo na mão esse rolinho, pode usá-lo ou não. Se ela quiser casar com o autor da gravidez, pode casar com ele. Mas se quiser permanecer casada com o José, só o que tem que fazer é queimar o rolinho e acabou-se. Continua casada. Porque isto foi secreto. Entendem o que eu estou a dizer? Ora bem, será que isto evita a exposição à vergonha? Não. Porque vamos supor que Maria pretende ficar casada com José e não usar, porque o libelo de repúdio sempre envergonha uma mulher. Alguma coisa há de impuro na conduta dela. Então, vamos supor que ela diz, eu prefiro permanecer casada com José. Se continua tudo na mesma, ou seja, se ela simplesmente não usa o libelo de repúdio porque é secreto, isto não chega. Porque à medida que vai passando o tempo, vai-se percebendo que ela está grávida e ela não está a viver com o marido. Portanto, o autor é outro que não o marido. Ora, o Papa Francisco afirma uma coisa, não se sabe de onde, porque ele não demonstra, né? Numa carta que escreveu, que é esta Patris Corde, uma carta apostólica sobre São José. A negrita foi acrescentada por mim, não é do Padre Francisco. Os aspas não, as aspas são dele. José sente uma angústia imensa com a gravidez, incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. Isto faz todo o sentido. Porquê? Porque além do libelo de repúdio secreto, ele abandona Nazaré. Vamos supor que é Nazaré que estamos. Então, nesse caso, as pessoas pensam, ele é o autor da gravidez. O patife, ao saber que ela está grávida, zarpou. Então aqui sim, ela fica totalmente isenta de culpa. Porque se ela quiser permanecer com José, casada com ele, o culpado da gravidez é ele. Só que é um bandido. Ok. O problema é este. É que o verbo apoliuó, que está lá no texto, não tem este significado. Reparem que ele aparece 67 vezes no Novo Testamento, 52 nos Evangelhos, onde 20 vezes em Mateus. É o Evangelho que usa mais vezes este verbo. Mas em São Mateus pode significar repudiar a esposa, pode significar despedir, dizer adeus a alguém, perdoar ou soltar de uma culpa, mas nunca abandonar alguém. Nunca.
E aqui surge o problema. Como é que o Papa Francisco tirou esta da manga? Ele tem toda a razão, mas não está no texto. O texto está-nos a criar problemas, certo? O que é que fez José ao acordar? Qual é a ordem do anjo? Portanto, levantando-se José do sono, fez como lhe fora mandado pelo anjo do Senhor e tomou Maria, a sua esposa. Reparem que o que o anjo tinha dito no sonho era: José, filho de David, não tenhas medo de tomar, é o mesmo verbo, Maria, a tua esposa. O verbo tomar é um verbo composto. Para lambano é para, uma preposição, e lambano. Lambano quer dizer tomar, mas para é um reforçativo, é uma coisa que reforça o verbo. Portanto, é como tomar comigo, é tomar mesmo, a sério, agarrar a alguém. Isto entende-se o que eu estou a dizer? Então, o que é que isto quer dizer? Ele levantou-se do sono e fez o que o anjo lhe disse e tomou. Quer dizer que casou com ela, concluiu as bodas? Se isso aconteceu, há muitos problemas. Vamos supor que eles tinham o casamento marcado para ali a 6 meses. Se eles antecipam o casamento para o dia seguinte ou para ali uma semana, as pessoas ficam todas a olhar. Então, qual é o problema? Porquê é que agora anteciparam isto? Aqui há gato. E está à procura do gato, não é? Para vocês verem algum gato por aí, eu acho que foi isto. Acabou-se, nunca mais há paz, não é? Isto não dá. Esta solução não é. Não deve ser isto o que aconteceu. Peço desculpa, eu agora devo ter avançado alguma coisa. Sim. O que quer dizer justo? Portanto, está lá dito: José, seu marido, sendo justo, dicaios on é o verbo eimi, o verbo ser, no particípio presente. O que é que a lei pedia? Quando há um caso de adultério, o que é que a lei pede? A lei, o que diz é que se denuncie a mulher adulta com o adúltero, os dois, e que ambos sejam lapidados. Isso é o que está escrito, escarrapachado na lei. Portanto, o adjetivo justo é que não se percebe qual é o significado que ele tem. Claro que este adjetivo sucede 79 vezes no Novo Testamento, 33 nos Evangelhos e 17 em Mateus. Então, é aquele que usa mais o adjetivo justo. Mas, em Mateus, justo é equivalente a santo ou profeta. Às vezes por oposição a injusto ou pecador. E, na boca de Jesus, eu vos digo, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não é o cumprimento exato da lei o que importa. É cumprir o espírito da lei. Mas isso não está assim tão escarrapachado no texto. Então, porquê é que este texto foi escrito? Vamos lá ver. Este texto é tão estranho, ele tem tantos problemas, isto envolve estas coisas que nós tivemos aqui a ver, que nós perguntamos, mas por que raio é que isto foi escrito? A resposta não é nada óbvia, mas há uma coisa que surge aqui, é que São José é o grande protagonista do texto. Do princípio ao fim, São José é sempre quem faz tudo. Lembram-se que quando falámos da genealogia, eu tinha dito que a genealogia de Mateus provavelmente era de Nossa Senhora, foi ela quem eu escreveu. Porque só ela podia ter posto aquelas 4 mulheres na genealogia. Lembram-se disto? Se não se lembram, eu agora volto a dizer. Na minha opinião, a autoria daquela genealogia é Maria. Será que nós podemos continuar a ter esta suspeita em relação ao resto do texto de São Mateus? Sim. José, seu marido, sendo justo, portanto, o elogio de São José como justo, como santo, como está lá no texto. É a ele que aparece o anjo. José obedece, não é? Levantando-se o anjo. Depois de o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, disse-lhe:
Morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito. José teve medo de ir para lá, Judei, e advertido em sonhos, retirou-se para apresentar. Sempre é José quem faz tudo. Agora estamos já no capítulo 2, não é? Como estão a ver. Dá a impressão de que continuamos a ter como autor deste texto, portanto, o texto é unitário, desde a genealogia até ao fim do capítulo 2, é sempre da mesma fonte. Então, porquê que ele foi escrito? Ou seja, ele é unitário em querer exaltar uma figura e denegrir a outra. Ou seja, Maria acha-se grávida. Olha, reparem que na Anunciação não é nada assim, não é? Na Anunciação passa a ser a heroína, o anjo diz, vés cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao Bel, e mais, a Isabel diz, donde a mim que venha visitar no meio do Senhor. Não, nada disto é de Nossa Senhora. Isto é tudo estranho a ela. O texto dela é este. Mas porquê é que ela o escreveu? Então, uma das razões de escrever este texto, sobretudo o capítulo 2, é explicar porque é que Jesus não veio de Belém, mas de Nazaré. Para os judeus, não se percebia isto. Está aí em São João, não é? Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de David e da cidade de Belém? Como é que ele pode vir da Galileia? Isto era escandaloso. Então, provavelmente, no tempo depois de Jesus ter subido ao céu, uma das coisas que os discípulos tinham na Palestina como grande dificuldade era explicar aos seus colegas porque é que o Messias em que eles acreditavam não vinha de Belém. Então, Nossa Senhora dá a explicação. Ele nasceu em Belém. Só que chegaram os magos, foi preciso vir para o Egito, depois do Egito vieram outra vez para cá, mas estava lá o Arquelau e depois foram para Nazaré. Pronto, ok. Isto entende-se? Ou seja, todo o capítulo 2 está atravessado por uma lógica geográfica, em que está a explicar porque que Jesus não vem de Belém. Ok? Ok, mas o primeiro capítulo não está explicado. Porquê que está o relato da Conceição de Jesus? Porquê que isso aconteceu? Porquê que Nossa Senhora quis relatar aquilo? Então, há aqui dois textos que eu trouxe, não são aquilo que explica melhor, mas pronto, alguma pista podem dar. Um é uma discussão dos dois, estamos no Evangelho de São João, atenção, não estamos em São Mateus. Eles replicaram, eles são os discípulos, ou melhor, são os judeus em Jerusalém que acreditaram em Jesus, que acreditaram um bocadinho. Porque os discípulos de Jesus da Judeia são um bocadinho fracotes, mas pronto. Eles replicaram, o nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Agora, porém, vós pretendeis matar-me, a mim, um homem que vos comunicou a verdade que recebi de Deus. Isso não o fez Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram-lhe, nós não nascemos da fornicação. Temos um só pai que é Deus. Porquê é que está esta frase aqui? Alguns autores defendem que eles estão a dar uma indireta a Jesus. Nós não somos como tu. Porque corria o boato de que a concepção de Jesus não tinha sido uma coisa muito limpa, nem muito clara. Ok. Este é um outro episódio que está noutro capítulo de São João, está naquele discurso de Cafarnaum em que Jesus está a discutir com os judeus, ele está a dizer, eu sou o pão vivo que desci do céu, eu desci do céu. Os judeus, de novo são judeus, reparem, não são galileus, puseram-se então a murmurar contra ele, por ter dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é ele, Jesus, o filho de José, de quem nós conhecemos o pai e a mãe? Eles conheciam o pai e a mãe. É curioso, porque vêm da Judeia. Que judeus não é pessoas que acreditam na religião judaica, porque é diferente de galileus, que também acreditam na religião judaica. Eu não sei se consigo explicar as coisas, mas vou tentar explicar. Não vai dar hoje para explicar que Mateus tem uma relação de parentesco com Nossa Senhora. Mateus, o autor do Evangelho. E por isso pode ter acesso a ela e pedir-lhe que esclarecesse uma coisa. Há pessoas que dizem por aí que Jesus nasceu
de uma relação adulterina, alguma coisa assim, alguma coisa que aconteceu de estranho. Então, Nossa Senhora, na minha opinião, exigiu como fazem agora as pessoas que são entrevistadas por escrito. Né? Então, ou seja, recebem as perguntas, escrevem a resposta, não há nada de coisa direta nem a ser filmado, nada disso, e dão as respostas e exigem que eles publiquem aquilo como está assim, sem alterações. Portanto, Nossa Senhora deu-lhe a resposta ao que Mateus estava a perguntar, ou seja, como é que é a ascendência de Jesus, como é que Jesus de facto foi, como é que foi a concepção de Jesus, porque há quem diga não sei o quê. Ela responde tudo, não responde com toda a... mas não admite mais perguntas. Ou queres isto ou queres nada. Leva isto e acabou-se. Não tem mais nada a explicar. Mais ou menos. Ainda bem que ela descreveu assim, porque é muito o traço dela, na minha opinião. E esta seria a justificação para o texto que nós temos. Bem, agora vamos tentar casá-lo com o texto de Lucas. Ok? Ora bem, o que acontece no texto de Lucas, que é muito diferente do texto de Mateus? Ao contrário de Mateus, o texto de Lucas não é unitário. Ou seja, não é uma única fonte, mas é uma manta de retalhos. É mesmo assim. E a mesma manta de retalhos dentro de 2 capítulos só. Não é? Os primeiros 2 capítulos, 1 e 2 de São Lucas, têm muitas fontes diferentes, foram escritos por mãos muito diferentes. Vamos ter aqui simplesmente um pormenor em que eu vou demonstrar isso, mas há muitos outros. Por exemplo, eu estou agora só a estudar a fonte. No caso do anúncio a Zacarias, portanto, ele está no templo e aparece-lhe um anjo e fala com ele, diz que a tua esposa vai conceber, babau, bebel. Quem é que informa sobre essa aparição no templo? Claro que tem que ser ele. Só ele é que viu o anjo, só ele é que sabe o que o anjo lhe disse. Mas disse a quem? Como é que nos chegou a nós essa informação? Então o relato parece estar centrado em alguém que está fora do templo, porque diz assim, e o povo estava à espera de Zacarias. Isto não foi ele que viu, Zacarias estava dentro do templo. Ok? E estranhava-se. Portanto, nós entramos nos sentimentos do povo que está cá fora. Ok? Com a sua demora no santuário, tendo saído, porém, não lhes conseguia falar e perceberam de novo o verbo estar no interior de quem está cá fora, não no interior de Zacarias, que tinha visto uma aparição no santuário e ele falava por gestos e permaneceu mudo. Ok. Isto é importante porque, à hora de saber como é que foi construído o relato, nós temos que saber como é que ele foi transmitido, porque aqui pode haver vários elos. Não é? Isabel, sua esposa, concebeu escondia 5 meses, dizendo, se é dizendo é alguém que diz, não é? Não é pensando, não é dizendo para si própria, te disse a alguma amiga, alguém que é a sua confidente. Quando o Batista, o João, nasceu, e na circuncisão, quando foi a circuncisão 8 dias depois, então, como sabem, o pai soltou-se-lhe a língua, porque disse que o nome dele seria João, escreveu isso, e então disse, e um temor surgiu sobre todos os seus vizinhos, e em toda a montanha de Judá divulgaram-se todas estas coisas, e colocaram todos os que escutavam nos seus corações, dizendo, quem virá a ser este menino? Estes são a fonte do relato. Porque isto não interessa para nada. Isto não acrescenta nada ao que nós já sabemos antes. Só interessa porque nós ficamos a saber quem é que nos transmitiu o que está antes dito. Reparem outra coisa. Diz-se Montanha da Judeia. Está ali. Enquanto que quando José e Nossa Senhora vão ter com Isabel, dizem que vão a uma cidade de Judá. Ora, não se muda assim tão facilmente a designação de uma região, não é? Quer dizer que há mãos diferentes a redigir. Quem redigiu a visitação não é a mesma pessoa que redigiu o nascimento de João. Entendem? Pormenores deste estilo ajudam a perceber que há muitas mãos aqui. Não sei se consegui explicar. Quando Jesus nasce,
Isto é uma técnica estudada por uma ciência chamada narratologia. Narratologia é uma parte, digamos, da crítica literária que estuda relatos narrativos, ou seja, a narração. Uma das coisas que lhe interessa é o tempo da narração. O tempo da narração é assim: quando a narração é mimética, quando ela imita a realidade, põe em discurso direto os diálogos. Quando não é mimética, ela põe em discurso indireto. E eles perguntaram se estava bem o menino. Isso é uma coisa. Eu estou a dizer, como é que está o menino? Eu agora estou a parar o tempo. Porque é mais demorada a narrativa quando há discurso direto, quando há discurso indireto. Isto entende-se? Ora, no nascimento de Jesus, o primeiro discurso direto só se dá com os pastores. Nasce Jesus, Nosso Senhor não diz nada. Alguma mãe tem um bebê e não diz nada? Caramba, eu tinha que conhecer essa mãe. Cuchi, qualquer coisa deve ter dito, não é? Não há nenhuma frase, não há nada. A primeira frase é os anjos que começam a falar, anunciamos uma grande alegria, e os pastores que diziam um para o outro, vamos a Belém ver esta coisa. Isto não interessa para nada. É simplesmente uma prova de que são eles a fronte do relato. Tudo o que foi narrado antes é apanhado pelos pastores quando falam com os pais do menino, não é? Perguntam, nós viemos porque viemos recensear-nos, tal. Então, a informação vem dos pastores. Isto entende-se? Bem, não sei se se entende. No caso da apresentação do templo, quem é que é a fonte? É Ana. Esta senhora. Porquê? Porque se diz, ela, já se disse quem ela era, uma pessoa, enfim, filha de Fanuel, que não largava o templo dia e noite, que jejuava, diz, tendo aparecido naquela hora, louvava a Deus e falava sobre ele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Estas pessoas apanham o relato por via de Ana. Ok. Finalmente, como nem perdia já no tempo, agora temos Nossa Senhora de novo. Mas antes, nem uma palavra dela. Ora bem, então, na Anunciação, que é o texto que eu não vou demonstrar de quem é, na minha opinião, a Anunciação é escrita por São José. Ele sacou a Anunciação, saca as rolhas da mulher, mesmo assim, com uma pistola apontada à cabeça. Ou me dizes, ou eu não disse parte da cara, mas porque ele era santo, não era como eu. Mas disse, não faz sentido, rapariga, que tenha vindo Deus à Terra e tu não digas como é que foi. E ela, não interessa para nada, não. Estou bem arranjado com esta senhora. Pronto, ele lá teve, mas o que é que o anjo disse? Mas o que é que isso interessa? Cumprimentou-me, já está. Cumprimentou-te, disse bom dia. Não foi bem assim, mas foi quase assim. Vá lá, o que é que ele te disse? Pronto, aquilo foi tudo assim. E portanto, há marcas na Anunciação que se percebe que foi José quem escreveu. Porque ele omitiu o nome do marido. Só disse que era da tribo de Judá. Porque é uma frase relativa, muito bem construída em grego, em contraste com o resto do grego, que é péssimo. Portanto, vê-se que o tradutor, ou digamos, o compilador, aquele que foi juntando peças deste manda de retalhos, acrescentou que era José. Portanto, no relato original não estava o nome do marido. Não era necessário. Como vocês sabem, na visitação não aparece São José no relato, mas ele está lá, de certeza. Ela não pode fazer aquela viagem sem ele. Mas ele não aparece. Ora bem, na Anunciação o que mais importa é a objeção que ela põe ao anjo, que é esta frase que está ali. Como será isso se não conheço o homem? Homem ou marido, não é? Andrá não é ser humano. Antropos é que é ser humano. Mas neste caso, Andrá, aquilo que está ali escrito, é homem do sexo masculino. Ok? Eu não conheço homem. O verbo conhecer, que ali é usado, tem um sentido sexual no Gênesis e em muitas outras passagens da Escritura. Talvez porque indique conhecer a nudez de alguém. Por isso, diz-se que Adão e Eva conheceram que estavam nus. Usa-se esse verbo, conhecer. E ficaram perturbados. E também se diz, no próprio relato de São Mateus, no fim,
José não a conhecia até que deu à luz um filho. Com este sentido. Então aqui eu tenho 3 textos em que estou a tentar explicar esta frase, não é? Como será isso se eu não conheço? O que ela está a dizer? Não conheço. Uma pessoa podia interpretar assim, bom, ainda não conheço o meu marido, quer dizer, nós não vivemos ainda juntos, não é? Quando fizermos as bodas, então pronto, nessa altura passamos a viver juntos, tudo bem. Mas os autores costumam dizer, com toda a razão, que aqui o presente, eu não conheço o homem como quem diz, eu não fumo. Não fumei ontem, também não vou fumar amanhã. Eu não fumo. Eu não conheço o homem no sentido de que eu não tenho propósito nenhum de ter relações com o meu marido. Como é que pode-se dar um casamento assim? Não é? Vocês podem já dizer, se é assim, calma aí, que isto não foi válido. Se uma senhora casa sem querer ter filhos, tchau. Não houve casamento, certo ou não? Eu estou aqui a falar chinês. Será que o casamento de Maria e José não é válido? Então, a impressão que dá é que sim, é válido, mas há mais coisas para saber. E por isso é que voltamos a esta aqui. Então, quando Deus, ao princípio, fala com a serpente, são palavras de Deus, não é? E está a dirigir-se à serpente. Vou pôr inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Ele é descendência. Porque em hebraico, descendência é masculino. Ele atingirá a tua cabeça. Ele, a descendência da mulher, atingirá a tua cabeça. E tu atingirás o seu calcanhar. Ora bem, o que há de especial? É que as mulheres não têm descendência. Quem tem descendência são os homens. Por isso as genealogias são só de nomes masculinos. Quando Deus diz isto, está a falar de uma mulher que tem descendência sem homem. Mas isto ninguém via. Um rabino, quando estava a explicar este texto, nunca era capaz de dizer: atenção pessoal, estão a ver esta. Ele estava tapadinho. Tem que ser uma pessoa que tenha uma inteligência imaculada para perceber: tem piada esta. Será que Deus precisa de uma mãe virgem? Será que esse que vai esmagar a cabeça da serpente deve ser concebido virginalmente? Uma vez que é descendência de mulher só? E aqui nasce uma suspeita, não é? Mas não é só isto. É o tal texto de Isaías. O episódio é bastante mais complexo, não vou explicar tudo, mas Isaías está a falar com um rei. E o rei está cheio de medo e por isso não está a fazer aquilo que Deus quer. Isaías diz: poça, não faças aliança com a Síria, larga lá isso, não sejas idiota. E ele mete na tua vida mais ou menos o que está a dizer. Pede um sinal que Deus te vai proteger. E ele diz: não peço, nunca vou tentar a Deus. Parece assim impiedoso até. Então Isaías aí chateia-se mesmo com ele. E mandou aquela parte e depois diz: manda mesmo aquela parte, a sério. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Vos dará quando vocês tiverem fé. O sinal vai ser dado só quando tiverem fé. Porque para já não. Eis que a Almá, não é? Almá há 2 formas de designar virgem. Uma é Almá, outra é Betulá. Já explicarei porque é que se diz Almá. Concebeu, ela já concebeu, está no passado o verbo conceber. E dará à luz. Estamos no momento em que ela já concebeu, mas ainda não deu à luz. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então aqui não se percebe em que é que isto é sinal de alguma coisa. O texto é tão misterioso que nunca nenhum judeu pôde interpretá-lo. Em que é que isto constitui sinal? Sinal de que Deus está connosco, que Deus vem ter connosco. Mas evidentemente que para ela isto é evidente. Uma alma
Alma vem de alam. Alam quer dizer esconder. É a mulher quando se deve esconder porque já tem marido, e vive, mas ainda vive com o seu pai. É uma desposada. Então, ela deve esconder porquê? Porque o pai não tem mão nela, certo? Já vimos isso. Portanto, a mão dela está no marido. Ela pode fazer o que lhe apetecer. E por isso mesmo é que se deve esconder. Portanto, ela deve cobrir o rosto com um véu. É assim que se deve fazer. Uma desposada deve andar na rua com um véu no rosto. Enquanto não se casar, é assim que ela deve andar na rua. Então, o que está a dizer o texto é isso mesmo, que nesse período em que ela ainda nem sequer está a viver com o marido, vai conceber. O que é horrível, porque vai ser muito difícil tirá-la de uma certa vergonha. Ora, isto a senhora percebeu. Mais ainda, isto é um dos textos, mas em Isaías muitas vezes se diz coisas deste estilo. Dizei aos que têm o coração pusilânime, tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vai chegar, a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Mas claro, como é que é isto? Como é que Deus vem salvar-nos? Então quem é que fica no céu? Isto não dá para perceber, não é? Como é que Deus vem salvar-nos? Mas Isaías diz isso várias vezes. O próprio Deus vem salvar-nos. Se ela intui que pode ser alguém de Deus, não é? Essa pessoa há de ser de origem divina. O pai dessa pessoa deve ser Deus. De novo, a concepção virginal volta a ter sentido. Então vamos supor que Maria pensa, Deus precisa de uma mãe virgem. Pronto. Como é que eu consigo isso? Então, uma mãe virgem casada, porque se a mãe virgem de solteira é que não dá, ok? Estamos de acordo? Porque se fosse uma mãe virgem solteira, qualquer senhora que não fosse casada podia ser, mas a questão é, uma mãe virgem casada, com esse propósito de ser virgem, para poder ser esta que está a ser. Como é que ela consegue convencer o marido a isto? É muito difícil. Lembrem-se que em Israel o matrimónio não é um contrato entre homem e mulher, é um contrato entre o noivo e o pai da noiva. Ela não entra ali. Como é que isto é um projeto impossível? Dizer, Nossa Senhora deve ter suado as tupinhas para pensar, então, Deus quer uma coisa dessas, mas como é que isto é possível? Ela podia ter desistido, dizer, não dá. Ok, que façam o que quiserem, eu quero lá saber disto, alguma coisa. Mas não, se Deus quer, podia lá de arranjar de maneira. Por mim, este é o único romance que vale a pena conhecer, a sério. Os romances que andam por aí são fuleiros até dizer chega. O romance que é mesmo giro é este. Então há uma coisa que pode ter algum interesse. Estamos agora a entrar no terreno sinuoso ou pantanoso, ou não sei como é que é, areia movediça dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos. Ai, Jesus. Peço imensa desculpa. Eu vou ver se despacho isso rapidamente. Então, neste caso estamos no proto-evangelho de São Tiago. E diz-se que entre Joaquim e Ana, eles querem oferecer a sua filha ao templo. Portanto, Nossa Senhora só foi concebida quando Joaquim tem 40 anos. E Joaquim é muito maltratado pelos conterrâneos, porque acham que o casamento dele com Ana é um casamento luxurioso. E por isso que Deus castigou-os com a esterilidade. E Joaquim passa muito mal e chora imenso e reza muito a Deus. E, pronto, nessa altura, Ana diz-lhe, olha, estou grávida. Então, eles dizem, vamos oferecer a nossa filha ao templo. E o que diz o texto é que eles ofereceram aos 3 anos. Quando ela tinha 3 anos. Isso é uma tradição que se mantém na Igreja Oriental, que nós próprios, de alguma forma, também celebramos no dia 21 de novembro, acho eu,
com a apresentação de Nossa Senhora, enfim. Teria permanecido Nossa Senhora no templo até aos 12 anos, segundo o proto-evangelho, e segundo o pseudo-evangelho de Mateus, que é outro apócrifo, até aos 14 anos. E segundo o proto-evangelho, ela teria feito a visitação aos 16 anos. Porquê que eu ponho aquilo ali? Porque, naturalmente, que ela nunca esteve no templo. Mas o templo não pode admitir meninas. Mas o que eles estão a tentar é conjugar, é adequar os dados dele com este dado. Uma mulher, quando tem fluxo de sangue, contrai impureza. E tudo o que ela toca é impuro. No templo não pode estar nada impuro. Portanto, ela não pode viver no templo a partir dos 12 anos. A partir da idade que uma mulher começa a ter um fluxo de sangue. E portanto eles estão a tentar conjugar, casar as duas coisas. Bom, evidente que sai-lhes tudo furado, não é? Aqueles 14 anos, há que tempos é que isto está mal, não é? Só que eles sabiam que Nossa Senhora tinha casado mais tarde, aos 16. Por isso é que este dado é verdadeiro. Este dado é verdadeiro. Porque a visitação está colada à anunciação, não é? Portanto, se eles dizem que eu acredito nisso, ok. Os outros são um bocado para tentar pôr mais cedo, para não ficar mal perante este texto do Levítico. Ora, o que é que me parece que aconteceu? O mais provável, na minha opinião, isto agora, atenção, entramos aqui na ficção científica e vão ver aqui naves a voar e tudo. Ela perdeu os pais quando tinha 3 anos. Tanto Joaquim como Ana morreram. E a mãe dela, Ana, era parente, como nós sabemos, de Isabel, que é das filhas de Arão, ou seja, são de tipo sacerdotal, mas hiper-sacerdotal, ou seja, sumo sacerdotes. Então, como a família de Ana é muito ilustre, é muito importante, o templo encarrega-se desta menina, que é só sacerdotal pelo lado da mãe, não pelo lado do pai. Joaquim é davídico. Encarrega-se e vai tentar, com uma renda, assegurar a sua sustentação, o templo. Então pede a Isabel e a Zacarias, os tios de Nossa Senhora, que tomem conta dela. E assim o templo está a cuidar dela, mas não é que ela viva no templo, porque isso é impossível. Não há nenhum registro de que alguma menina tenha alguma vez vivido no templo. Rapazes, sim, meninas nunca. Ok? Há mais uma coisa que quero dizer, que é esta. Nós já tínhamos visto este quadro, que é fuleiríssimo, até chegam com corações até pronto, através das genealogias temos chegado a esta conclusão, não é? Que havia 2 famílias davídicas, uma que tem este cabeça, digamos assim, Matat, e outra que tem este, que é Matan. Matan casa com esta e tem este filho Jacob. Matan é de estirpe davídica, mas por Salomão, ou seja, real. Ele morre. Esta fica viúva com um filho pequenino. Matat já tinha um filho chamado Joaquim. Isto é o que é de novo neste quadro, que não estava antes. Então, Matat toma a viúva como sua esposa, Jacob é adotado, e da união de Matat com esta nasce Eli. Eli é irmão de Joaquim pelo pai, mas não pela mãe. Eli morre e Jacob toma. Eli casou com a tal Lísia. Lísia é uma suposição minha. Acho que tem razões para pensar que ela se chama Lísia. De qualquer forma, este Jacob, quando Eli morre, toma Lísia como sua esposa, agora vivendo a lei do levirato, e não só protegendo aqui a estirpe salomónica, e daqui nasce José, filiação biológica, portanto. Mas a filiação legal, pela lei do levirato, é Eli, que é irmão de Joaquim, e portanto José é primo de Maria. Ora bem, primo legal, certo? Não primo biológico.
Então, isto é importante porquê? Porque se Nossa Senhora não tem pai, quem é que faz de Goel, não é? Quem é que entrega a mão dela? É o seu parente mais próximo por via paterna, que é José. Então José é quem tem que entregar a mão de Maria a quem vier pedir a sua mão. E ele, portanto, vêm pretendentes, são pretendentes, upa, com toda a razão, porque ela é mesmo, é de estalo. Esta é uma senhora que qualquer pessoa diz, esta é a minha, vou tentar. Então chegam ao pé de José e dizem, olha, eu quero a mão da tua protegida e dou tanto por ela. E ele pergunta à Nossa Senhora, olha, está aqui o fulaninho e quer a tua mão. Dou-lhe? Não. Ok? Não. Não, mas não porquê? Estou a dar isto, queres que eu dê mais? Pronto, eu vou perguntar. Epá, fogo, o que é que eu fiz de mal? Porquê que eu não posso ter... Então, vai haver vários casos destes, e eu creio que há um caso que é mais grave ou dramático, que é quando São José apanha uma tareia de alguém a quem ele não deu a mão. E daí é que vem a florescer a vara de José. Na minha opinião foi isso que nessa altura. Então, ele nessa altura viu que isto não é insustentável. Ele diz a Nossa Senhora, olá, espera lá, porquê que tu estás sempre a dizer que não? E ela explica, porque eu acho que Deus quer uma mãe virgem. Ok, mas então se é assim, eu posso casar contigo. Okay. Eles, não é inválido porque eles não têm relações em previsão de ter um filho. Eles não se recusam a ter filhos. Ok? Só que é um filho que há de ser concebido virginalmente. Caso. Então porquê é que ela não disse que é originário do Espírito Santo? Porque ela pensava que era óbvio. Se ela concebia, era por isso. Só que São José não entrou logo nessa lógica. Pensou, pronto, olha, ela está na casa dos meus pais, em Nazaré, e se calhar foi o meu irmão que abusou dela. Acabamos. Desculpem lá, é que eu passei da hora e se houver dúvidas, perguntem da próxima vez. Para não estarmos aqui mais tempo. É só porque já estamos mesmo a acabar o tempo. A não ser que haja mesmo assim uma dúvida. Eu não posso dormir se não me responder a isso. Não, pronto. Senão, vamos lá, Ave Maria, acabou-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.